Mas o que é medida provisória? Medida provisória é um artifício extremamente poderoso, onde nós podemos ter uma ideia lendo o que está escrito aqui. Eu vou ler porque merece ser lido. Pela legislação, medidas provisórias só podem ser editadas em casos de relevância e urgência. Note bem, urgência. Urgência é algo que se inventa também. Se você não coloca a questão em tempo hábil, o que poderia ser discutido com calma vira urgência. A medida provisória, MP, é uma norma legislativa adotada pelo Presidente da República que, pela sua definição, deve ser editada somente em caso de relevância e urgência. A MP começa a vigorar imediatamente após sua edição, mas para virar lei precisa ser aprovada pelo Congresso. Isso é uma excrescência jurídica típica do Brasil, né? O governo solta a medida provisória, ela vale imediatamente, mas depende da aprovação posterior. Então, inacreditável. Em abril de 2002, o Congresso aprovou a Resolução 1 de 02, que instituiu novas regras sobre a apreciação das medidas provisórias pelo Legislativo. Que estava havendo um abuso na época e aí o Congresso resolveu segurar um pouco. Por essas regras, as MPs têm duração de 60 dias e não mais de 30, como ocorria anteriormente, podendo sua vigência ser prorrogada por igual período, caso não sejam aprovadas no prazo inicial. A MP que não obtiver aprovação na Câmara e no Senado até o prazo final, perde a validade desde a edição, ficando o Presidente da República impedido de reeditá-la na mesma sessão legislativa. Se o Presidente da República tem o apoio da base parlamentar, e essa sendo maioria, deita e rola, faz o que bem entende, e o povo que se dane, né? Então, põe na mídia os aspectos positivos da medida provisória e não fala do que ela tem de ruim. O exame de uma medida provisória começa sempre pela Câmara, após análise da matéria por uma comissão mista específica. No caso de uma medida provisória abrir crédito orçamentário, seu exame é feito pela Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, CMO. O prazo para a comissão emitir o parecer é de 14 dias. Depois de aprovado o parecer ou vencido o prazo para o pronunciamento da comissão, a medida provisória é enviada à Câmara que, se aprová-la, remeterá a matéria ao Senado. Se o texto for modificado pelos senadores, a matéria retornará à Câmara para nova análise. É lógico que se o governo tem o controle das duas casas, isso não acontece. Decorridos 45 dias de publicação, sem que a MP tenha sido votada, a deliberação dos demais projetos em pauta na casa em que estiver sendo examinada fica obstruída, até que a MP seja apreciada ou se extinga o prazo de vigência. É um artifício de forçar a votação. Coisas que mereceriam, às vezes, análise mais tranquila, mais profunda, acabam pressionadas por causa dessa questão. No exame da MP, a Constituição Mista deve manifestar-se quanto aos aspectos de relevância, urgência, mérito, adequação financeira e orçamentária. Caso a comissão decida alterar o texto original
MP enviada pelo governo, será apresentado um projeto de lei de conversão, PLV, que passará a tramitar no lugar da MP. Se a MP for aprovada pelo Senado e pela Câmara sem alterações, é submetida à aprovação do presidente do Senado. Quando é aprovado o PLV, o texto é enviado à sanção do presidente da República. No caso do veto total ou parcial, seu exame pelo Congresso segue as mesmas regras com relação ao projeto de lei. É um montão de coisas aí que merece discussão pelos especialistas, né? Na hipótese da MP ser rejeitada pela Câmara ou pelo Senado, o presidente da respectiva casa deve comunicar o fato imediatamente ao presidente da República, além de baixar um ato declaratório de rejeição da MP, que é publicado pelo Diário Oficial. Entretanto, quando se esgota o período integral de validade da MP sem que a matéria tenha sido apreciada, cabe ao presidente da mesa do Congresso comunicar o fato ao presidente da República, expedir ato declaratório de encerramento do prazo de vigência da MP. Nos casos de rejeição ou extinção do prazo de validade, o Congresso edita um decreto legislativo disciplinando as relações jurídicas decorrentes do período de vigência da matéria. Aí é que vem toda a preocupação do governo de manter uma base parlamentar que acaba redundando em mensalões e coisas parecidas, quando infelizmente ele não tem controle sobre a base, e faz do Brasil essa confusão que é. Nós somos um país, somos uma federação, somos um país subordinado excessivamente à União, que deveria cuidar das fronteiras, das Forças Armadas, do último estágio do poder judiciário, política externa, e, no entanto, fica dando palpite até sobre redes de distribuição de eletricidade nas cidades. Isso é um absurdo. A legislação impede que o presidente legisle por meio de MP sobre assuntos relacionados à nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos, direitos penal, processual, penal e processual civil, planos plurianuais, orçamentos e créditos suplementares. As MPs foram criadas pela Constituição de 1988 e substituíram o Decreto-Lei. Aqui a Helena dá outro pontual. Quer dizer, o uso do cachimbo deixa a boca torta, né? O pessoal de 1988 sonhava com uma ditadura de esquerda ou de direita. E está aí o resultado. As duas partes unidas viram na medida provisória uma maneira de ganhar o poder e dar ordens sem interferência de seus subordinados. Isso é uma excrescência política que só deveria valer em caso de catástrofe, cataclisma. E olhe lá, nós devemos ter leis prevendo como agir e reagir nessas situações. O Brasil precisa de um novo ordenamento institucional, diminuindo o poder da União e, quem sabe, criando a figura do governo regional. Nos Estados Unidos, que é uma confederação, os estados têm até Senado. Aqui, infelizmente, temos estados pequenos e pobres demais. Então vamos pensar em regiões. E essas regiões com maior independência teriam então o poder de se autogovernar, regulamentar, etc. E aí as medidas provisórias não seriam tão importantes.
Nós estamos vivendo o fastígio do arbítrio após o período militar. E isso é muito ruim. Tem aspectos positivos, como tivemos aí a redução dos juros, que foi importantíssimo. Mas o poder corrompe, o poder atrapalha, o poder encanta, o poder ilude, até porque em volta dos poderosos, os puxa-sacos e lobistas têm condições de colocar suas influências. E isso é muito perigoso. No caso do setor elétrico, o que nós estamos vendo é um desastre.